Bom dia a todos, ou boa tarde, ou boa noite para você que está nos assistindo agora. Hoje nós vamos gravar, estamos passando aqui pela última aula, a aula do módulo Vida Abundante. O tema dessa aula é a ponte de Deus. Nós vamos falar hoje nessa aula o que Deus fez, como que Deus ele trabalhou na vida humana, né, para nos levar de novo ao paraíso. Olha que coisa maravilhosa essa aula, então. Nessa aula também, nós vamos ter aqui participações dos nossos alunos, né, os alunos da Jubrac Team, e também deixando aqui o nosso agradecimento por toda a equipe, né, a equipe técnica aqui de áudio, vídeo, o Nicolas, o Samuel, o Alexandre, né, e o nosso agradecimento também para todos os pastores, para toda a equipe de liderança, né, todos eles um nosso grande abraço, nosso muito obrigado. E então começaremos agora falando dessa aula que será uma bênção para todas nós. Bom, antes de começarmos essa aula, é importante a gente fazer uma releitura, né, das 3 primeiras aulas, né, que essa aula foram um total de 4 aulas. A primeira aula nós falamos sobre que nós, né, a humanidade é importante para Deus, e ali nós citamos uma série de referências bíblicas de como que Deus criou o homem, planejou, né, a estrutura humana. Na aula 2 nós falamos também o que destruiu a criação de Deus. Infelizmente teve uma intervenção angelical, né, mas também nós tínhamos condições de escolher ali, nós vimos sobre a questão do livre-arbítrio, né? E na aula 3, que foi a última aula da semana passada, nós falamos sobre ser culpado ou inocente. A humanidade está sendo culpada ou inocente, é tudo culpa de um anjo, a humanidade tem culpa mesmo, né? Então, para fechar essa aula agora, é a ponte de Deus, né? O que Deus planejou para nós nos resgatar da nossa situação em que estávamos vivendo, né? Então, 3 coisas importantes para ser citado aqui. Há algumas coisas que somente Deus ele pode fazer para a humanidade. E também coisas que somente mesmo o Eterno, o Criador, pode fazer, né? E vamos também aqui aprender sobre a salvação e a natureza do Salvador, quem é esse Salvador, e também vamos falar sobre coisas que somente Deus tem o poder de executar ou de exigir, né? Deus tem condições de exigir algumas coisas, somente Ele pode fazer isso. Por exemplo, Ele pode exigir que nós venhamos a adorá-lo, por exemplo, né? Entre outras. E a terceira característica importante há características e atributos que só Deus possui e que no Salvador essas características elas são observadas. Então, quem é esse Salvador? Por que a humanidade precisa de um Salvador? Isso nós vimos nas aulas anteriores. Nós vimos que nós estávamos nessa condição de falha, de pecado, e agora, por causa dessa ponte, desse mediador entre Deus e os homens, nós temos agora de novo, mais uma vez, acesso ao trono de Deus, acesso ao Pai, acesso a Deus, né? Então, já agora de início, nós vamos falar o tema Jesus, Deus perfeito, e iniciamos aqui a leitura em Colossenses, no capítulo 1, do versículo 15 ao 17. Oi, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Gabi e eu sou do departamento da Jubrac Team e hoje me pediram para ler Colossenses 1, 15 a 17, ok? Então, vamos começar. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. É isso, gente. Tchau, Edivaldo. Tô com saudade. Então, em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e 17, na leitura que foi feita, nós vemos que qual é a imagem do Deus invisível, né? A primogênita de toda a criatura, ou seja, nesses versículos iniciais, do versículo 15, por exemplo, nós já vemos aqui que existe uma referência a um ser superior. E ele diz no versículo 16, muito interessante também, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Nele quem? Nessa imagem do Deus invisível. Outra coisa bacana, no versículo 17, que ele é antes de todas as coisas, e nele subsiste todas as coisas. Então, esse ser aqui não é um ser comum, é um ser especial, é um ser glorioso, né? Outra coisa bacana que nós vemos na parte B do versículo 16, voltando um pouquinho, que nele sejam todos os potestades e toda a criatura foi nele, está sujeita a ele. As dominações, né, os tronos, tudo isso está sujeito a esse ser. Olha que versículo interessante que nós estamos vendo aqui. Na segunda leitura,
nós vamos ler também Jesus, o Deus perfeito, vamos fazer uma leitura em João, capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 14. Oi, gente! Meu nome é Maria Eduarda, eu sou do departamento de Bractim e eu vou ler 2 versículos aqui para vocês. João 1:1 e João 1:14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. João 1:14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. No versículo 1, nós vemos que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha, então esse ser glorioso, né, já começou a ter características aqui. Que características são essas? Ele é o Verbo, né, ou seja, a voz de Deus, o Verbo de Deus. Outra coisa bacana, no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, esse ser que é glorioso, que é diferenciado, que está todos os tronos, todos os poderes, está sujeito a ele, e nele também são expressas características exclusivas do próprio Deus, é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, né, como está aqui em João, nessa leitura que foi feita. Também ele é cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do Filho de Deus, do unigênito do Pai. Ou seja, João está descrevendo aqui um ser que ele conseguiu visualizar, ele vivenciou uma experiência real com esse ser. Ele teve essa oportunidade, né? E nessa oportunidade que ele teve, ele viu que esse ser, ele é um ser de glória. Outro versículo também, agora falando sobre Jesus como Deus perfeito, demonstrando o seu poder agora. Para a gente poder comparar, a gente fala, nossa, mas ele tem mesmo atributos de Deus? Então vamos chamar mais um aluno para fazer a leitura em Marcos, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 7. Do departamento da Gibractim, eu vou ler Marcos, capítulo 2, do 5 ao 7. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim, blasfêmias? Quem puder perdoar pecados, senão Deus? Olha que interessante. Então, esse Jesus agora, que nós vimos que o nome dele é Jesus, está aqui no texto sagrado. Jesus, que é o Verbo, que é esse ser glorioso que foi colocado aqui para nós, para fazer a mediação entre os homens e Deus, ele disse ao paralítico: perdoados são os teus pecados. Não é? Então, quem tem poder de perdoar? Não era Deus? Então, se Jesus fala dessa forma, ele coloca nessa situação, é porque ele tem atributos divinos. E aqui é demonstrado em Marcos, nesse capítulo 2, versículo 5 ao versículo 7 também. No versículo 6, nós temos também outra condição importante. Ele diz assim, ó: ali estavam sentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo, versículo 7, porque falava assim: este homem, ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Então, os fariseus também, entre outros escribas ali, que são os mestres, doutores da lei, né, como nós estão aprendendo agora, eles sabiam que quem poderia perdoar pecado era só Deus. E Jesus, ele coloca essa condição, ele mostra que ele também tem esse atributo, essa qualidade de poder perdoar pecados. Olha que interessante, né? No versículo agora, Marcos capítulo 4, versículo 37 ao 39, mais um aluno vai fazer a leitura. A paz do Senhor, eu vou fazer a leitura de Marcos capítulo 4, do verso 37 ao 39. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então, nesse versículo 37, a gente vai ver uma condição também muito interessante de Jesus, né, demonstrando o seu poder como Deus. E essa situação aqui ela é muito interessante de ser observada, porque existe agora uma situação que os discípulos estão vivenciando ali no barco, em que as ondas estão batendo dentro do barco, né? Ele começa a se encher de água e eles ficam com medo. No versículo 38, vocês viram que está escrito assim, ó: e ele, porém, estava na polpa, dormindo sobre a almofada e despertando, né? Eles perguntaram: Mestre, não se te dá que pereçamos? Então, Jesus, dentro desse barco, nessa situação de caos, né? de pânico, demonstrar esse pânico na leitura, a gente observa claramente que todos os discípulos estão com medo, né?
e Jesus estava descansando ali tranquilamente, não é? No versículo 39 é revelado que ele mostra o seu poder divino mais uma vez, né, dizendo o seguinte: cala-te e aquieta-te, e cessou-se o vento e fez-se grande bonança. Ou seja, ele fala isso para quem? Para o mar. Ele fala isso também para o vento, para que o vento e o mar se aquietem e assim a bonança começa a ocorrer. Então, quem tem condições de dominar as estações, né, o tempo? Só Deus. E Jesus ele mostra essa qualidade. Então, o que eu quero dizer com isso para você que está ouvindo as nossas aulas, que está participando, né? É que existiu um ser físico que esteve aqui na presença dos homens, fisicamente, né? E hoje esse ser físico que existiu fisicamente está existindo num ambiente espiritual. Ele é eterno, ele é absoluto e ele tem atributos divinos. Né? Ele está hoje à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele está no trono de glória e comanda todas as coisas. É esse ser que eu estou me referindo que faz a mediação entre Deus, entre você e Deus. E é nessa pessoa que nós buscamos em oração, buscamos a nossa ligação com Deus novamente. É a Ele que nós vamos orar, vamos clamar e vamos entregar a nossa alma para Ele. Nós pedimos o perdão para Deus, nós procuramos relacionarmos com Deus através dessa pessoa, que no caso é Jesus. Então é um ser de poder. Mais um aluno vai fazer a leitura agora no capítulo 11 de João, no versículo 43 e o versículo 44. Bom, gente, agora eu vou estar lendo João 11, 43 e 44. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora! E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então, Jesus, nessa situação, ele vê, né, uma situação importante em que Lázaro, um amigo dele de grandes momentos, de grandes tempos, né, ele está morto, ele morreu. Né, e nesse momento, ele já estava morto há mais de 3 dias, né, se não me engano, há 4 dias. E ele diz para o morto, né, sai para fora. Então, Jesus, em carne e osso aqui, vivendo com as pessoas, ele demonstra o seu poder também de ressuscitar os mortos. Então, ele não tem só o domínio sobre a questão da tempestade, dos tempos, das estações, também não tem só o poder de perdoar pecados, mas também tem o poder de dar vida. E aqui nós vimos essa condição. No versículo 44, como foi lido aqui pelo aluno, vocês viram que Lázaro saiu. Né? Ele chama e Lázaro sai. Então isso é muito importante. Ele mostra que ele também tem o poder de dar a vida. Coisas importantes a ser refletidas durante essas leituras que nós fizemos, então, é a primeira questão. Qual as verdades sobre Jesus que você descobriu neste versículo? Então, quem é Jesus? O que você entendeu sobre Jesus? Faça aquela dinâmica, mais uma vez, importante, vocês discutirem entre os amigos, tá? Outra questão importante é discuta o que você entendeu sobre a divindade de Cristo. Então, lendo esses versículos, você entende. Será que Jesus realmente tem essa divindade? A Bíblia, ela é clara. Né? Agora vamos para Jesus homem. Como que Jesus se comportou? Por que nós dizemos que Jesus realmente ele esteve aqui como homem? Porque existiam doutrinas antigamente que diziam que, na verdade, se Jesus existiu, né, ele não poderia ter existido como homem, porque ele era muito perfeito. Né? Mas nós dizemos que não, que Jesus ele foi homem perfeito e também Deus perfeito. Vamos lá. João 1,14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, nesse versículo, vocês viram aí que o verbo, aquele verbo que nós lemos anteriormente, é a palavra de Deus, habitou entre nós, se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, ele se materializou, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Mais uma vez, nós já lemos esse versículo anteriormente. João, ele está retratando aqui uma coisa que ele vivenciou. Ele vivenciou a experiência de estar lado a lado, ladeado com Jesus, é o verbo de Deus. Também, mais uma leitura que nós vamos fazer, vamos chamar mais um outro aluno, Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome,
para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho do que se estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Deus Pai. Ou seja, ele estava subsistindo em forma de Deus, mas não usurpou o ser igual a Deus. Ele existiu em forma de Deus, veio para o mundo e existiu numa forma humana. Mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se servo, tornando-se também semelhante aos homens. Olha que leitura bacana que nós fizemos aqui. No versículo 8, de novo, vou ler novamente para vocês. Eu não leu, nós vamos ler de novo com vocês. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Não é? Existe muita coisa aqui, na verdade, nesse relato de Jesus durante a crucificação, que é alvo também da nossa fé e é o que nos leva a ter um devocional perfeito com Deus e uma carência também de entregar a nossa vida a Ele. É esse sentimento que Ele demonstra na cruz de nos amar tanto. Né? Deus nos ama a tal ponto que entrega a sua vida, essa vida que Ele tinha, para poder resgatar todas as pessoas que creem nele. Então isso é uma coisa que as pessoas normalmente se identificam muito. Né? Eu me identifico, você com certeza vai se identificar muito também. Ele tem um amor verdadeiro e real para com você, para comigo. E ele estava disposto a qualquer coisa para levar você a entender que isso é real, que ele quer ver você, nós todos bem. Não é? Versículo 10, nós vimos mais uma questão. Para que no nome de Jesus todo o joelho se dobre. Né? Então, nos céus e na terra. Então, é verdade. No nome de Jesus, né, que é agora o nome que tem todo o poder, as pessoas vão reconhecer isso. As pessoas reconhecem isso pela fé. E quem reconhece esse nome poderoso, os seus joelhos vão se dobrar. E os que não reconhecem Jesus como Salvador? Vai chegar um dia, conforme a palavra está dizendo, que até as pessoas que não o reconhecem como o Filho de Deus também vão dobrar o seu joelho. E toda língua vai confessar que ele sim é o Senhor. Mateus, no capítulo 1, versículo 23, mais um aluno vai fazer essa leitura. E também a leitura de Mateus, capítulo 1, verso 23. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Então, Mateus, no capítulo 1, versículo 23, conforme o aluno já leu, nós vimos aqui que a virgem concebeu, ela deu à luz. Ela deu à luz a um filho, sendo virgem. A virgem deu à luz. Então, coisa sobrenatural. Né? Coisa sobrenatural. Realmente, só Deus tem condição de fazer isso. E no nosso dogma, aqui no Brasil para Cristo, nós cremos que isso é real, é bíblico. Né? Nós cremos na palavra de Deus como palavra inerrante. A palavra de Deus para nós, ela é toda perfeita. Reflexões dessas leituras que nós fizemos Jesus é Deus? Nós fizemos várias leituras aqui, é importante agora você parar um pouquinho, pensar, dar um pause de repente no vídeo, colocar lá na descrição do vídeo, volta a dizer, tem um material de apoio que vocês podem utilizar para anotar, ou então você pega o seu caderno, se sentir mais à vontade, você vai anotando na sua Bíblia, você vai marcando, usa um marcador de texto, usa um lápis lá, e aí você vai colocando, Jesus é Deus, eu vejo que Jesus é Deus por causa desses pontos que nós lemos, então vocês vão anotando, isso é bacana, vocês vão crescendo cada vez mais. Segunda pergunta importante Jesus possuía vida eterna antes de ser homem? Nós lemos também esse versículo, hein? Não se esqueçam, leiam de novo lá, retomem, e voltem aos estudos. Por que Jesus se tornou homem? Qual foi a necessidade de Jesus se tornar homem? Tinha alguma obra para ele fazer aqui na Terra? Alguma coisa que era importante para Deus resgatar? Marca isso também. Hora de compartilhar agora. Nessa hora de compartilhar é importante você tirar um tempinho, conversar com seus colegas, também a Jubractim e os demais alunos que estão nas escolas seculares aí, estão acompanhando. Compartilhe com seus amigos, de repente é seu vizinho, volto a dizer, de repente é o primo, a prima. Compartilhem, conversem sobre o assunto, sobre essa aula de hoje, e aí vocês vão com certeza enriquecer tanto o vocabulário quanto a questão de curiosidade. É claro que vocês também não vão se prender aos versículos que nós estamos lendo aqui, você tem a liberdade de usar a Bíblia toda, porque a Bíblia toda, ela responde a si mesma, e aí vocês vão crescendo cada vez mais, tanto no conhecimento quanto na graça. Compartilhe também o que aprendeu nessa lição sobre o amor de Deus. Será que você conseguiu visualizar aqui a importância que nós temos para Deus? Olha como que Deus é tão bom conosco, né? Então, marquem lá. Para memorização, também, mais um aluno vai ler, que é o versículo
Nossa, ficou bem marcado o versículo de João, capítulo 1, versículo 14. Meu nome é Yasmin, eu vou ler um versículo de memorização, que está em João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Finalizando então essa aula no módulo Vida Abundante, esse módulo que se deu aí de uma forma bem dinâmica, 4 aulas, e hoje nós vimos então a ponte de Deus. Qual que é a ponte de Deus para nós? Jesus é a nossa ponte, é o que nos liga a Deus, é o único recurso, não é a ciência, apesar que a ciência se esforça bastante, é importante a ciência, com certeza, nós não estamos menosprezando, não menosprezamos a filosofia, mas também era uma possível ponte, entre outros recursos, né, as tecnologias todas, mas a ponte que realmente vai ligar você, nós, todos com Deus, é Jesus. Então, fica aqui meu agradecimento a você que está participando, e nós queremos também que você tenha agora um excelente final de semana, um excelente domingo. Fique com Deus, fique com o nosso abraço também. Até a próxima aula. É verdade, hein? Tem um morcegão ali. Não, você corta essa parte do vídeo. Pode deixar, vai entrar nos créditos. Entra nos créditos. Pode ser. Pós-crédito. Nossa.